Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo muito bem. Bom, eu me chamo Gabriel, né? Sou gerente de contas aqui no time de aplicativos do Google, né? Especificamente um Growth Manager, então eu lido muito com essa parte de crescimento. Mas antes de estar aqui, né? Eu fui estagiário nesse mesmo time e o meu projeto de estágio foi referente à solução de Web to App, Connect. Então é justamente o que me leva a estar aqui com vocês nesse momento, o Google Academy para poder falar dessa solução, que é uma solução que a gente aposta muito como uma forma de revolucionar a forma que a gente se conecta e conversa com os consumidores. Perfeito? Antes de tudo, trouxe aqui um pouquinho do roteiro, né, para poder contextualizar. Acho que é importante, até para poder entender sobre a solução, a gente precisa primeiro entender como está o cenário atualmente, e aí a gente vai passar pelo sucesso, o que que é o sucesso utilizando essa solução. A gente de fato entra nela, fala um pouquinho dos benefícios, como que a gente implementa e alguns pontos de atenção que é super importante ter no processo não só, né, justamente da implementação como o pós, porque o pós acaba sendo muito importante como uma forma de manutenção do sucesso. Bom, gente, sobre o cenário atual, tá? 80% de todo o tempo, né, que os usuários gastam nos smartphones, ele é representado dentro de aplicativo, né? Ou seja, se a gente pega um total, dá em torno de 4 horas por dia que o usuário gasta no smartphone e dessas 4 horas, aproximadamente 3 são dentro de apps. Ou seja, né, é super importante que a gente tenha essa noção de que os nossos consumidores estão cada vez mais conectados e engajados, não só, né, quando a gente fala em aplicativos, mas os próprios sites como um todo, né? Então, toda essa comunicação que acontece, seja às vezes é via uma rede social, às vezes é via um próprio aplicativo de banco, um SMS que ele recebe, tudo isso está tão fácil para ele hoje em dia, tudo dentro do smartphone, que eles estão extremamente conectados e é por isso que a gente precisa estar lá constantemente com eles. Mas, óbvio, não é só uma questão de estar presente. A gente precisa que durante toda essa jornada em que eles estão conectados, a gente se torne útil, né? Então, não é uma questão só de, eu vou jogar uma notificação, vou aparecer ali. Não, a gente precisa que isso seja de fato impactante e gere relevância para tudo que ele está fazendo naquele momento, tá? E aí, justamente quando a gente pensa para poder falar sobre essa jornada, ela está cada vez mais complexa do que nunca. Aqui tem um exemplo muito interessante sobre varejo, né? E aí a gente pega a situação de um cliente, né? Que ele acabou visitando uma loja, ele pode ter comprado ou não, ele pode ter se fidelizado ou não a essa loja, então ele acaba podendo ser impactado por um e-mail marketing. Então a gente tem diversas etapas. Primeiro, o acesso à loja. Ele foi lá fisicamente, fez uma compra ou não, fez um cadastro ou não. E a partir disso ele pode ser impactado pelo anúncio de vocês, seja na web, e aí a partir disso ele pode se cadastrar, ele vai ser impactado via e-mail, então ele pode novamente, por um navegador, acabar indo numa campanha de vocês de novo, e aí ele entra no site, ele vê algo relevante e ele adiciona no carrinho. Só que não necessariamente acaba aí, né? Não é do carrinho que ele já vai finalizar a compra, né? Então, se ele de repente vê valor na marca de vocês, ele pode acabar fazendo o download do aplicativo. E aí sim, né? Com o item no carrinho, vocês podem acabar impactando eles com algumas notificações, e aí sim ele decide, de fato, fazer essa conversão no final do dia. Só que tem essa outra complexidade. A conversão pode acontecer no aplicativo, pode acontecer no site, ou ele ainda pode ir na loja física. Então, assim, é muito complexa essa jornada. São muitas etapas, muitas transições e é por isso que a gente precisa estar preparado para isso. E agora falando sobre o sucesso, né? Como que a gente obtém o sucesso numa jornada tão complexa? Como é que a gente constrói isso? Né? Como é que a gente entende como observar toda essa jornada e conseguir de fato atender, né, essa demanda do nosso cliente? Bom, primeiro de tudo é importante entender, né? A gente falou logo no começo sobre o tempo que o usuário ele passa no smartphone. Então é importante entender que os consumidores eles valorizam muito o tempo que eles têm. Por isso que essa jornada dele, né, a jornada toda, ela precisa ser muito fluida, tá? Então quando a gente entrega para eles uma jornada fluida dentro do mobile, desse universo mobile, seja para fazer uma compra no site, ou seja para fazer a compra no aplicativo, quando isso é mais rápido, né, e funciona, ele possui uma maior tendência, seja estar fazendo essa compra, ou se for algum outro objetivo, ele pode estar engajando muito mais com vocês. Então, assim, a jornada, por mais que ela pareça complexa e desafiadora, a gente está trabalhando bastante, seja com pesquisa, estudos, alguns cases de sucesso. A gente conseguiu reunir alguns dados que acabam guiando a gente por um caminho que funciona. Então, a gente tem esses três insights bem legais,
né? Então, todo aquele ponto da fluidez do site, da fluidez da jornada, quando a gente tem um site que ele é bastante otimizado, a gente observa 3 vezes mais propensão do usuário acabar também baixando o aplicativo de vocês, né? Então, quando a gente pensa num negócio híbrido que tenha tanto um caminho por site quanto um caminho por app, quando ele vê valor no site, ele também acaba vendo muito valor no aplicativo. Então, além disso, né, o site estando otimizado acaba gerando mais fidelização pela marca de vocês, que acaba sendo esse segundo insight muito interessante. Mais do que 50% dos consumidores veem que quando eles têm uma forma de compra, né, eficaz, né, dentro ali do mobile, isso, muito, isso é muito importante para eles. Eles veem isso como um valor que, de fato, é, faz com que eles fidelizam com vocês. E, claro, o último dado, acho que é o mais incrível de todos, né? Quando a gente que reforça muito sobre essa jornada complexa, toda vez que ele vai começar, né, um processo de aquisição e engajamento, ele transita diversas vezes entre o site e o aplicativo, né? A gente está falando de 5 vezes, pelo menos, entre um e outro em uma sessão de 30 minutos, né? Então é uma janela de muitas transições em pouquíssimo tempo, e a gente pensa, voltando ao primeiro dado, né? 80% do tempo, ou seja, 3/4, são 3 horas, né? Em que o usuário ele tem aí dedicado a ficar transitando entre web e app. Então, assim, é uma janela de um tempo muito grande quando a gente pensa na rotina nossa como usuário, né, como consumidor. Então, é muito importante a gente ter noção disso para que a gente possa chegar na solução, que é justamente a unificação da jornada do usuário. Aqui tem um ícone que representa bastante isso, né? A gente pode ver como se fosse um quadradinho da web, um clique e o aplicativo. A ideia é que esse clique ele seja como se fosse um vínculo entre os dois. Então, por isso que tanto a web quanto o aplicativo, eles precisam estar unificados. E a gente tem justamente esse dado que reforça tudo isso que eu estou falando, justamente sobre a experiência unificada. É até uma coisa muito recente, tá? Isso foi feito esse ano mesmo, bem no comecinho do ano, que a gente observou que todo mundo que acabou investindo nisso, né, acabou tendo essa visualização de que essa jornada, ela deixa de ser uma jornada web ou uma jornada app para ser uma jornada única. A gente conseguiu ver um acréscimo quase praticamente de 100% nas taxas de conversão. E essa conversão, obviamente, pode ser uma compra, pode ser um engajamento específico, depende muito do objetivo que vocês têm como marca. Então, reforçando, não existem mais clientes app ou cliente web. A gente está falando de um cliente único que demanda uma jornada única e eficaz. E aí, que por fim, né, entra a nossa solução de Web to App Connect. É uma solução incrível, né? Como eu falei no começo, assim, a gente aposta muito nela, ela tem muito valor assim a agregar para o seu negócio, porque é uma forma de você estar mais conectado com o consumidor de vocês, é uma forma de você fazer com que eles engajem mais. Então, assim, tem um potencial enorme, mas óbvio, precisa de muita atenção e muita dedicação quando você estiver fazendo esse processo, tá? Falando rapidamente sobre esse processo de Web to App. Então, é uma forma de você não só entregar uma experiência unificada, mas você estar presente, né? Desde o primeiro impacto. Então, você já vai estar com ele desde aquele primeiro momento em que ele entrou no site de vocês, ou ele foi impactado numa campanha, ou foi algo orgânico. Então, você precisa estar ali e você vai estar. É rápido e eficaz. Além disso, né, você cria uma navegação muito mais fluida, né? Então você não tem barreiras. Então a ideia é que quando o usuário ele seja impactado por algo de vocês, ele de fato ele consiga acessar esse conteúdo de vocês. Então não tem nenhum tipo de impeditivo ou travamento durante esse processo. E óbvio, como a gente viu, o usuário transita muito entre web e app, é uma jornada complexa, é uma jornada que demanda tempo, então a gente vai estar presente em toda essa etapa, desde o começo até o fim. Para quando ele retornar, para poder estar pronto para fazer essa conversão, vocês vão estar ali, né, reforçando também aquele outro slide, sobre justamente, não é uma questão só de estar presente, mas é ser útil. Mas a gente precisa estar presente para isso acontecer, tá bom? E aqui, claro, né, como que a gente unifica a jornada? Através de Deep Links. Deep Links é basicamente o cerne de todo esse processo de web to app. Então, a ideia é que a gente vai ter uma URL do site, né, seja no desktop. Essa pode ser a mesma do site mobile ou não, tá? Mas a ideia é que o site mobile ele vai ter a mesma URL adaptada para o aplicativo. Então, a gente está falando de um processo de implementação de Deep Link dentro do aplicativo de vocês, tá? Por isso que ali tem até a junção da SDK, que seria o sistema de desenvolvimento do aplicativo, mais a URL do site. Então, aqui só um exemplo rápido, né, justamente demonstrando o que vai acontecer.
A princípio, quando você tem um Deep Link implementado, né, da forma correta, seguindo todas as melhores práticas da solução, a gente tem um exemplo aqui muito legal da Otto, é um case de sucesso internacional nosso, né? E é justamente o que vai acontecer é, dentro de todos esses inventários, seja busca, shopping, display, discovery, YouTube ou hotel, quando o usuário foi impactado por um anúncio de vocês, e aí pode ser um anúncio, ou então pode ser até via orgânica, a ideia é que, caso ele já tenha aplicativo, ele clicou, ele vai para o app. Por isso que a gente fala dessa jornada unificada, né? A partir do momento que ele foi impactado e ele viu o valor, né, no que vocês estão entregando para ele vai poder ir diretamente para o aplicativo, né? Claro, ele tendo o aplicativo vai abrir, é onde ele já conhece vocês, onde ele viu o valor, ele está fidelizado e tem toda uma experiência muito mais personalizada para ele. Então ele vai se sentir muito mais confortável em seguir essa jornada no final do dia. E é justamente isso que a gente observou com a Otto, né? Ela observou, a gente teve um crescimento, né, observado de 65% das vendas anuais, isso quando a gente pensa nesse âmbito do mobile, além de que, claro, um aumento de 2,3% da taxa de conversão no aplicativo. Então, na verdade, não é só uma questão de dar mais valor, né, para suas conversões como um todo, é dar mais referência, né, e mais valor para o universo mobile e também para o aplicativo. Então, tanto o seu site quanto o seu aplicativo, eles vão cada vez crescer de forma paralela. Um vai complementando o crescimento do outro. Aqui é um exemplo da experiência de Deep Link, né, feita da forma correta, pensando no universo de uma busca da Amazon, né, grande varejista, né, um grande marketplace, né, também. Então, basicamente, vamos só esperar voltar aqui, mas a ideia é que o usuário ele vai ter uma demanda, né? E qual que vai ser? Nesse caso aqui, é uma TV de 55 polegadas, ele vai fazer essa busca no navegador. A partir do momento que ele se deparar com alguns anúncios, ele vai escolher qual que vai ser. No caso, ele vai optar pelo anúncio da Amazon, e a partir do momento que ele clica nessa oferta no inventário de shopping, ele tem um aplicativo, ele já conhece, ele está confortável com a marca, ele vai clicar, o aplicativo vai abrir, e ele já está tudo ali. O cartão já está cadastrado, o usuário já está logado, não precisa ter nenhum tipo de barreira a mais, não precisa de mais etapas. Não tem por que criar complicações ou botar complexidade num processo que deveria ser simples, que é isso que essa experiência de Deep Link entrega. Bom, e claro, né? A gente está falando sobre a unificação de jornada, teve um aumento de conversão, mas que mais benefícios isso pode entregar, né, no final do dia? Por que é importante fazer esse elo e essa vinculação de Deep Link? Bom, primeiro de tudo, é sobre essa experiência do usuário, né? A gente está sempre cada vez mais falando de dar valor, né, para o usuário de vocês, né? Identificar ele como um só, não ter mais discernimento entre quem vem da web, quem vem do app. A ideia é que você tenha esse usuário engajado e parte do universo de vocês, né? Parte do negócio. Então a gente entrega para ele uma experiência sem atrito, né? Então, quando você vai estar justamente com ele em toda a jornada, sendo útil em toda a jornada. O outro ponto é justamente sobre o aumento de tráfego. Quando você tem um deep link corretamente, muito bem implementado, a gente não fala só de usar no âmbito de anúncios, tá? Você também vai ter excelentes benefícios por e-mail, SMS, QR Code. De repente você quer fazer alguma ação específica de novos usuários, você consegue estar utilizando esses mesmos deep links em todas essas ações, e tudo isso pode estar gerando algum tipo de impacto positivo dentro do aplicativo, ou você vai gerar mais tráfego para o aplicativo como um todo, né? Pensando num usuário orgânico que achou a marca de vocês. Se ele já tiver o aplicativo, ele vai poder baixar, ele vai poder ir direto para o aplicativo, no caso, né? Clicou na URL de vocês, o aplicativo vai abrir, e aí, de repente, era um usuário que às vezes acabou esquecendo da marca, a gente sabe que tem essa taxa de esquecimento de aplicativos instalados, mas isso funciona até como um grande potencial de reativação de usuários que ficaram perdidos. E claro, né, justamente reforçando o ponto da reativação, é uma forma também de gerar engajamento. Né? Teve o caso da Otto, a gente observa, geralmente, historicamente, que a gente vê é 2 vezes mais conversões de quem implementa o Deep Link da forma correta. Isso acaba gerando uma incrementalidade de ROI, porque o valor do aplicativo passa a ser visualizado dentro da web, além de que, claro, a sua mensuração, né, fica muito mais refinada. Porque pensa assim, agora quando você tem o Deep Link implementado, você consegue ter uma visualização de toda a jornada do usuário. Por quê? Agora não existe mais a jornada web nem jornada app. Né? Perdão, jornada web e jornada app. Existe só uma jornada unificada, ou seja, a jornada é toda uma só e você vê exatamente quantas vezes ele foi para o site,
quantas vezes ele foi para o aplicativo, e você começa a entender melhor como você consegue entregar, né, a melhor experiência para ele cada vez mais. E aqui é só uma forma da gente rastrear, né, as conversões, como que isso vai ficar representado, né? Como é que representa isso, justamente pensando na incrementalidade do ROI, tá? Quando você tem uma campanha que não tem o Deep Link implementado, vamos pensar da seguinte forma: você vai ter um custo fixo, né, específico, isso vai gerar um valor de conversões com uma taxa específica, então você tem essa conta básica de um custo por conversão. A partir do momento que você implementa o Deep Link, você não precisa nem aumentar o que você está botando a mais de dinheiro nesse primeiro momento, né? E claro, a gente vai acabar investindo mais a partir do momento que o retorno faça sentido. Mas olha o que vai acontecer. Agora as conversões que estão vindo de aplicativo por conta daquela jornada que antes era só da web, pelo fato dela ser unificada, a conversão do aplicativo também passa a demonstrar valor nessa campanha. Então, o que, que vai acontecer? A campanha vai começar a visualizar as conversões de web e as conversões de aplicativo. Logo, o volume de conversões finais aumenta, a sua taxa de conversão aumenta e o seu custo por conversão cai. Aqui a gente consegue ver, fica exatamente assim, é muito claro a forma de visualizar, e a gente tem aqui justamente o relatório, como fica na interface do Google Ads, essa representação. A gente vai configurar por segmentos, e a gente vai conseguir ver toda a conversão, né, de app Deep Link que foi oriunda, né, veio de origem do aplicativo. Então, uma conversão de aplicativo você vai poder ver dentro da interface do Ads por cada campanha. Então, assim, a gente consegue, não é só uma questão, né, de unificar a jornada, mas é esse reforço. A gente vai visualizar essa jornada e entender o comportamento do usuário para que a gente possa, de fato, atender ele da forma que ele quer ser atendido. Boa. Aqui é um segundo case de sucesso, esse aqui é nacional, Magalu, case incrível, né? Por conta do Deep Link, né, que foi implementado. Olha só, foi um aumento de 109% das vendas via aplicativo. E isso não só, né, é um aumento de vendas como um todo pelo app, mas é uma taxa maior de conversão no mobile. Por quê? Porque o usuário ele passou a ver mais valor pela marca como um todo também. Além de que, claro, né, se a gente pega o consolidado ali das vendas, 42% a mais de crescimento nas vendas no mobile. Então isso inclui tanto o aplicativo quanto o próprio acesso à loja, né, ao site da Magalu. Então, isso reforça, né? Isso demonstra que quando você tem esse alinhamento, né, entre a web e o app, que você passa a ver isso de uma forma unificada, você tem uma visão muito mais holística do que é o negócio de vocês. Você tem uma visão muito mais completa, né, e abrangente. Então você consegue entender onde que você precisa agir. Lembra que eu falei justamente atender o seu consumidor em onde ele quer ser atendido? É isso que você implementando o App to App vai te possibilitar conseguir visualizar, né? Então a gente passa a entender se onde da jornada do usuário realmente importa, onde que tem mais valor para esse usuário nessa jornada. E a gente consegue ter essa visão e a gente consegue agir em cima disso. Então é realmente uma forma até de melhorar a experiência dele como um usuário da marca de vocês, e cada vez mais isso vai gerar mais fidelização. Aqui é um pouquinho, né, dos insights, né, a gente consegue ter dentro do GA4, né, do Google Analytics, alguns insights justamente sobre essa jornada. Então, também é uma outra possibilidade, reforçando tudo que eu falei. Aqui você meio que vai visualizar um pouco desses picos, né, para poder entender onde que vocês vão agir dentro dessa jornada. E também uma outra coisa que a gente consegue trabalhar são essas audiências preditivas, né? Hoje você consegue construir listas de audiência para poder impactar um usuário específico que vocês já conhecem, ou então trabalhar com uma lista mais ampla, né, para poder trabalhar talvez usuários semelhantes, vamos botar assim. Mas quando a gente consegue ter essa unificação de jornada, a gente começa a olhar um outro comportamento de usuário, né? Que aí a gente já está entrando num âmbito de web mais aplicativo. Então a jornada é uma jornada muito mais completa, é um usuário muito mais, talvez muito mais propenso a estar convertendo para vocês, porque ele já tá usando o site, ele já tem o aplicativo instalado, ele é um usuário fiel, ele tem muito valor pela marca de vocês. Então é realmente a gente trabalhar cada vez mais em cima dessa audiência que é muito importante e que vê valor na marca de vocês. E aí, a partir disso, com essa audiência preditiva, né, toda a inteligência artificial do Google consegue montar mais ou menos ali diversos padrões de comportamento que acaba sendo bastante relevante para o sucesso, né, e mais performance para a campanha. Boa. Falando agora um pouquinho do processo de implementação, só tomar um golinho d'água. Maravilha.
Bom, aqui é um pouquinho da maturação, né? O processo de maturidade da solução de web to web. Bom, a gente primeiro, óbvio, precisa de um aplicativo para poder começar isso, e a gente precisa também ter um site, tá? Porque a gente lida sempre com paridades. Ou seja, tudo que tiver na web, se eu quiser que essa jornada se reflita também no aplicativo, precisa estar em paridade. Então, se eu tenho, por exemplo, uma tela de login na web, eu preciso que essa tela de login também tenha no app. Se eu tenho uma tela de carrinho, por exemplo, uma seção de compra, ou de repente uma tela de investimento, se a gente estiver falando de um banco, por exemplo, é preciso que isso tenha tanto na web quanto no aplicativo. A partir disso, a gente vai começar a fazer a implementação dos Deep Links. Os App Links e Universal Links, que a gente vai estar usando para essa solução, tá? Então a gente faz essa implementação, valida, está 100%, está funcionando, a gente começa a trabalhar com as campanhas web e app, otimizando para esses objetivos em comum. Ou seja, a gente precisa tanto que a campanha de aplicativo quanto a campanha de web, elas tenham a mesma base. Ou seja, se na web eu quero que o usuário ele faça um investimento, eu quero que o usuário faça uma compra específica, eu preciso que no aplicativo isso também se reflita. Então, por isso que eu falei antes e agora reforça mais ainda. As duas campanhas, tanto a de web quanto a aplicativo, elas vão crescer de forma paralela. Uma vai dando cada vez mais suporte para a outra. Enquanto o app cada vez mais vai criando mais bases de usuários para vocês, mais usuários fiéis, a web ela também vai gerando cada vez mais relevância e mais tráfego, não só para o site, como também para o aplicativo. A gente evolui, né? A gente começa a observar esses relatórios, né? Ter essa visão holística, ter alguns insights específicos em relação a essa jornada do usuário. E aí, claro, a nossa modelagem ali com inteligência artificial começa a trabalhar umas audiências específicas e a gente consegue trabalhar exatamente onde a gente precisa para poder estar entregando para o usuário o que é melhor para ele de fato. Bom, requisitos essenciais. App Links e Universal Links, né? A gente viu ali no slide anterior, na questão do período de maturação, que são os Deep Links nativos dos sistemas operacionais, ou seja, Android e o iOS, né? Eles construíram esses Deep Links para que possam ser utilizados quando a gente pensa sobre essa unificação de jornada, né? Criar um processo em que o aplicativo ele seja relevante dentro da web, e além disso, a gente precisa de uma ferramenta, né? Seja de mensuração, né? Ou algum parceiro de atribuição. Porque a gente precisa ter esses eventos, né? De aplicativo visualizado, né? O que a gente sempre recomenda. Vamos utilizar o Firebase, né? A gente está falando de, seja um produto Google, né? Começando com outro produto Google. É uma mensuração, é uma otimização muito mais robusta. Tem muito mais dados ali, né? Que o algoritmo pode trabalhar a favor. Então, por isso que a gente acaba recomendando o Firebase, mas nada impede de usar um parceiro de atribuição, né, para a gente estar visualizando essa conversão e entender como se comporta a jornada do usuário no final do dia. Ponto extremamente importante. O que são app links, né? O que eu falei de app links são os links nativos, né? iOS também tem os universal links, mas basicamente são URLs, vou botar entre aspas porque tem um termo técnico específico, mas para ficar de mais fácil compreensão, são URLs, né? HTTP ou HTTPS, que são vinculadas ao site de vocês, são vinculadas ao domínio de vocês, e elas funcionam, né, como justamente essa paridade. Então, essa URL, né, que tem no site, a ideia é que ela também reflita dentro do app. Como que funciona esse processo de implementação? Você vai pegar essa URL, você vai replicar ela dentro do aplicativo, né, dentro da SDK do app, como foi ali bem no comecinho que eu falei, e aí a ideia é que toda vez que o usuário ele seja impactado por uma URL que já esteja com essa vinculação, né, com o site de vocês, o sistema operacional ele identifica que essa URL é segura, ele vai abrir o aplicativo. Aqui é uma demonstração, né, de um app demo, que nem foi feito ali com a experiência da Amazon, mas a ideia é exatamente a mesma. Uma URL em paridade, tanto verificada na web quanto implementada no aplicativo. A partir do momento que a gente tem essa verificação, né, a gente tem até esse ponto aqui que requer ajustes no app e subir um arquivo para o site. E esse arquivo é um JSON file. Esse JSON file ele serve como uma forma de verificação do site de vocês, uma forma de vocês falarem: esse site é meu, eu sou responsável por esse domínio. E a partir do momento que tem essa verificação, o sistema operacional, né, ele já faz o vínculo com a URL a partir do processo de implementação. E com isso, você tem toda essa segurança validada e o sistema entende: pô, tá tudo certo, é seguro, eu vou abrir esse link, eu vou abrir o aplicativo. E aqui, só para poder também um outro contexto muito importante sobre Deep Link, né? Antes, se você tem um Deep Link que não é um App Link ou um Universal Link,
Geralmente o que acontece, em 90% dos casos, é que o usuário ele vai clicar naquele link e o comportamento é como se o deep link não existisse, né? Então ele vai para o site. E se você, óbvio, se você não tiver um deep link implementado, o usuário ele vai clicar na URL e ele vai seguir para o site normalmente. A partir do momento que você tem um app link implementado, né, ou universal link, a partir do momento que ele clicou ali, se ele tem um aplicativo instalado, ele vai abrir o aplicativo para aquela página de destino que vocês querem. Pode ser a página principal, pode ser a página de produto, pode ser a página da conta, pode ser alguma página específica. Tudo isso é configurável e personalizável. E aí, claro, se ele não tiver, né, o aplicativo instalado, não significa que a jornada vai ser interrompida. Ele segue para o site naturalmente. Por isso que existe muito, às vezes, uma pergunta ou um questionamento sobre como se comporta, né, esse deep link, o app link, o universal link, diferente de outros deep links, né? A gente está falando aqui de uma unificação de jornada, é uma continuidade de processo. Então a gente está tirando qualquer tipo de barreira ou etapa adicional que possa existir na jornada do usuário. A gente sabe, reforçando tudo, o usuário, o ativo mais importante, né, que a gente tem aí para os usuários hoje, para a gente hoje é o tempo. A gente sabe como é importante. Esse tempo é muito precioso, ele gasta bastante tempo dele em aplicativo, uma parte na web, então é importante que a gente consiga ser não só fluido, mas a gente precisa ser rápido e eficaz. Por isso que a gente está falando realmente de um processo de unificação de jornada. É continuar um processo que existe, não criar etapas adicionais. Que só um pouquinho de desenvolvimento, né? Sobre o que eu falei do arquivo JSON, a gente sobe esse arquivo de verificação dentro do site de vocês, né? Dentro do ecossistema do site de vocês, da web. Então, não vai mudar o URL, é realmente um arquivo de verificação, né? Para falar que esse domínio é de vocês. Tanto que um exemplo aqui, né? A URL do YouTube, ela continua a mesma. Então, não vai mudar em nada na URL, e a partir disso, né, a partir do momento que você tem esse arquivo JSON implementado e fazendo esse processo de verificação, a gente vai trazer essa URL para dentro da SDK do aplicativo. Então, a gente vai criar dentro do aplicativo uma activity, né, com esse filtro de intenção, esse state filter, em que, primeiro de tudo, vai ter esse auto-verify true. Esse auto-verify true é uma forma do sistema operacional, né, seja o Android ou seja o iOS, para ele entender que esse deep link que você está implementando ali, né, que você está associando, ele é um deep link, que é um app link, né, ou universal link. Isso vai fazer com que o sistema ele entenda que tudo isso já está validado e foi o que eu falei. Está validado, está ok? Ele abre o aplicativo automaticamente a partir do momento que você clica naquela URL. O sistema operacional ele já faz toda essa leitura com base nesse comando que você bota de intent field. E claro, esse comando super personalizável, a gente não necessariamente precisa acabar só naquela primeira etapa. Você pode personalizar de repente para puxar uma geolocalização, para puxar, levar para uma página, se você não está especificando, né, às vezes um conteúdo específico, para levar para uma página relevante dentro do aplicativo que você queira. Às vezes você tem uma etapa principal, né, que seja um login. Você pode fazer com que essa jornada seja memorizada e ele faça o login, continue o processo como um todo. Não precisa parar numa página principal, por exemplo. O Deep Link, quando a gente fala de App Link Universal Link, tem várias formas que você consegue customizar para chegar no sucesso. E agora a gente vai entrar nos pontos. Aqui é crucial, aqui é muito crucial, né? Foi o que eu falei, né? Existem essa questão, né, de diferenças entre os Deep Links, né? Porque tem vários termos e tipos de Deep Link. Por que apenas App Links Universal Links quando a gente pensa de Web to Web Connect? Bom, de bate-pronto, quando a gente pensa em maturidade digital, eles são essenciais. Essenciais. A gente tem diversos produtos nossos, features que estão assim em teste, que estão sendo investidos, cada vez mais trabalhados, em que só vão funcionar com eles. Por que só vão funcionar com eles? Porque também está falando de segurança, tá? Quando a gente pensa no App Link e no Universal Link, como são deep links nativos do sistema operacionais, que conseguem fazer essa verificação de que aquela URL que ele está acessando, ela de fato pertence a vocês, você cria uma segurança para o sistema e você não tem nenhum outro tipo de fluxo durante essa jornada. Lembra dessa continuidade de jornada? A gente não quer que haja redirecionamentos ou que haja um caminho personalizado, que é o que acontece com os esquemas personalizados, né? Esse tipo de deep link. Então a ideia é realmente que esse deep link, justamente como ele é a mesma URL, inclusive, é literalmente, ele clicou naquela URL do site, ele vai abrir o app na mesma tela. Se não tiver o aplicativo instalado, ele vai seguir para o site normalmente. Então a gente não quer nenhum outro tipo de etapa adicional, nem nada disso, porque isso pode gerar uma fragilidade da jornada
do usuário em termos de segurança. Se a gente pensar no esquema personalizado, tem um exemplo, né, de que outra empresa pode acabar utilizando como uma forma de reivindicação, gerar um tráfego para um outro site, pode gerar riscos de fraude, riscos de segurança, e, obviamente, né, quando a gente pensa na proteção do usuário, por isso que a gente não deixa utilizar esses outros tipos de deep link como uma forma de otimização, né, e processo de criação de campanhas. Além de que, claro, justamente, né, a gente está falando de uma jornada unificada, clicou na URL, foi para o app. É uma jornada que não tem barreira nenhuma, não tem fricção, por isso que ela acaba sendo rápida e entrega a melhor performance, né, para o usuário de vocês, o melhor engajamento e o que de fato a gente vê como eficaz num processo de conversão também no final do dia. E aqui, claro, só aqui, na verdade, é só para esclarecer, né? Porque justamente tem esses outros tipos de deep link. Então, aqui, o que, que o Google Ads suporta hoje? Android App Links, iOS Universal Links. Esquema personalizado a gente também não aceita para o Google Ads. E também os deep links de redirecionamento. Tem uma ressalva sobre os esquemas personalizados. Quando a gente pensa nas campanhas de engajamento de app, você pode utilizar eles ali, mas apenas ali. Quando a gente pensa nas outras campanhas, a gente não consegue utilizar nenhum outro tipo de deep link, tá bom? E aí, o que acontece, né, com os deep links de redirecionamento, né? Foi o que eu falei. Por mais que a gente consiga criar uma jornada de usuário, porque a partir do momento que ele clicou naquele link, ele vai fazer uma jornada, seja de ir para uma tela de cadastro, depois ele baixa o aplicativo e depois ele segue a jornada do aplicativo. A gente está criando etapas, né, nessa jornada do usuário em que você está se comunicando com um servidor a mais, né? E o fato de estar conversando com um servidor a mais, aí você pode até ver, até o Firebase, que acaba sendo um produto nosso, a gente não suporta, porque essa comunicação extra está criando uma etapa adicional que gera um risco. Então, de uma forma a mitigar o risco, não vamos aceitar esse deep link, vamos realmente continuar essa jornada do usuário como um todo. Só que, claro, isso não significa que os outros deep links não têm utilidade. Aqui é só para mostrar um pouquinho também dessa diferença em que o deep link, quando a gente pensa na solução de Web to App Connect, a gente vai estar lidando com usuários de aplicativos já existentes. Então, a gente vai trabalhar com eles, vai gerar tráfego para o aplicativo, vai engajar eles cada vez mais. E quando a gente pensa num outro processo, né, de novos usuários, justamente fazendo essa jornada mais complexa de aquisição, seja começou no e-mail, e aí ele foi para o site, do site ele foi para Google Play, da Play ele baixou o app, e aí ele vai, enfim, continuar o cadastro, finalizar a compra, o Deferred Deep Link, né, que são esses Deep Links de redirecionamento também, que são Deep Links mais complexos, tudo isso vai ser possível com eles. Mas, óbvio, se a gente pensa num sucesso da jornada do usuário, se a gente pensa em otimizar campanhas de vocês, tem que ser o processo de Deep Link com App Link e Universal Links. Não tem como fugir. E claro, para suportar tudo isso, a gente, sim, obviamente, a gente não, nós do Google, a gente não ia deixar vocês meio que assim, né, só com a documentação. A documentação é muito boa, inclusive, mas a gente também tem mais ferramentas para suportar, né, todo esse processo de implementação. A gente tem um que é o validador e um que é a calculadora de impacto. Então, só para trazer um pouquinho aqui da interface deles, tá? A calculadora de impacto de Deep Link. Qual que é a ideia da calculadora de impacto? Ela vai basicamente fazer um scan, né? Ela vai analisar o site de vocês como um todo e ela vai entender dentro do site quais URLs não possuem deep link e tem um alto potencial de conversão, né? Porque acaba, seja porque tem um tráfego muito alto ou porque ela de fato tem muita conversão acontecendo ali, seja com base no que vocês têm mensurando, né? Seja um clique, seja de fato uma compra, então ela identifica tudo isso e mostra para vocês. Além disso, né, pelo fato dela mostrar isso, ela consegue cobrir também o quanto de percentual do seu investimento de fato está coberto com deep links ou não, que também é um outro potencial, né, um insight muito valioso. Porque, por exemplo, vamos pensar que você investe 30 mil. Desses 30 mil, se só 30% está coberto com deep link, e você sabe que você tem bastante usuário de aplicativo, por que você não está investindo tudo? Por que seu investimento não está cobrindo todas as URLs com deep link? Porque você precisa implementar ainda, né? Então isso abre essa brecha, abre esse insight poderosíssimo para você cada vez mais cobrir, né, todo o seu site também, de forma que ele fique unificado com o aplicativo e você dê essa cobertura para o seu usuário, né? Um usuário que cada vez mais vai ver mais valor, vai cada vez mais se fidelizar, cada vez mais, né? Pelo que o nosso algoritmo calcula, a gente vai, no final do dia, ver mais conversões também para o seu negócio. Então,
é um soma zero, né? Todo mundo está ganhando no final do dia. Você ganha pelo fato de você estar vendo mais conversão, o usuário vai ganhar porque ele vai ver mais valor para vocês, ele vai se fidelizar, e você não só, né, vai ter mais conversão, mas você vai conseguir atender realmente as dores do seu usuário cada vez mais. Boa, pessoal. E a gente tem justamente a segunda ferramenta, né, que a gente fala, que eu falei também, que é justamente o validador de Deep Links. Essa ferramenta, né, a partir do momento que você tem um aplicativo vinculado à sua conta de Ads, ela também vai rodar uma análise, né, em todo o seu aplicativo para todos os Deep Links que você implementou. Então, seja ele App Links, seja ele esquema personalizado ou os Deep Links de redirecionamento, tudo isso vai mostrar na tela. Inclusive, ele vai analisar o site de vocês para aquele arquivo JSON. Lembra que ele precisa que esse arquivo ele faça essa verificação no site de vocês. Se tiver qualquer problema nesse arquivo, ele também vai identificar. E o mais legal disso tudo, né, é que tanto para o arquivo JSON, para tanto os deep links, se esses deep links apresentarem erro, a ferramenta também mostra para vocês, né, recomenda como que você soluciona esse erro. Então a gente realmente pensa muito não só, né, em apontar o erro, mas também direcionar em como solucioná-lo. Por enquanto, essa ferramenta não dá para visualizar os Universal Links, mas a própria Apple tem um sistema à parte para poder estar fazendo essa verificação, então vocês não vão ficar desamparados no final do dia. E aí, aqui é só um exemplo do que acontece. Quando você tem uma implementação, né, de Deep Link que não está correta, né, seja tanto no arquivo JSON quanto um Deep Link que esteja quebrado, ou está utilizando, né, um esquema personalizado, ou um Deep Link de redirecionamento, muitas vezes o que pode acontecer também é essa caixa de diálogo. Essa caixa de diálogo, ela cria uma fricção na jornada do usuário. Pensa assim, o usuário ele está com uma intenção de compra, principalmente em períodos sazonais. Você pode ter exemplos que, dependendo do tipo de negócio que a gente vai estar lidando, tem período que você precisa estar ali, né, o quanto antes na jornada dele. Então, se você simplesmente criar uma fricção a mais, seja para ele ter que selecionar se ele vai abrir o aplicativo, se ele vai abrir o navegador, ou então se a gente pensa num redirecionamento, né? Às vezes pode dar uma oscilação de internet, cai a conexão ali na hora, você quebra essa jornada. Então, tem muita coisa que pode acontecer que impede, né, o funcionamento, né, do Deep Link e também da continuidade da jornada do usuário. Por isso que a gente sempre recomenda, né, o uso dos App Links e Universal Links como uma forma de trazer essa fluidez e essa eficácia na jornada do usuário. E aqui, basicamente, é um checklist de implementação. O que vocês precisam estar sempre atentos? Sempre, App Links e Universal Links. A gente tem as ferramentas de validação e de calculadora de impacto. A gente tem aqui também mais conteúdo sobre, para entender um pouco mais de Deep Link, tá? Então, essa é a parte de link, né? A parte de vinculação. Agora, a parte de rastreio, né? A gente precisa ter essas conversões tanto do lado de Google Ads, quanto também seja na ferramenta de atribuição, quanto no Firebase, né? Por isso que a gente tem ali implementação e o uso também, que são as MMPs, ou o Firebase. Aí também tem um pouquinho a mais sobre conversão de iOS. Quando a gente pensa nas conversões de iOS vindo de web, ela é um pouquinho mais complexa, né? Justamente por conta das atualizações do iOS 14, mas não significa que não dá para visualizar. A gente consegue sim também trazer esse tipo de conversão e visualizar elas. E claro, quando a gente pensa em estratégias, né, de lance e aquisição no final do dia, a gente precisa estar sempre entendendo onde a gente precisa agir. A gente usa a estratégia de lances inteligentes também para cada vez mais trazer esse impacto real, né, e holístico, querendo ou não também, para essa jornada do usuário. E para quem usa o Search Ads 360 também, fiquem tranquilos que tem todas algumas configurações que você vai fazer, mas também é possível utilizar a solução de Web to App Connect. Bom, gente, é um assunto um pouco técnico, é um assunto complexo, mas não fiquem preocupados. Aqui, obviamente, foi todo um grosso, né, até um pouco mais enxuto sobre todo esse conteúdo que tem toda uma parte técnica também a ser feita, mas a gente tem todo um material, é muito tranquilo de achar também, que dentro do nosso site. Então, vocês não vão ficar desamparados. Tem todo um processo de implementação que é tranquilo. A gente tem observado que muitos clientes, né, têm tido sucesso de implementar sozinhos mesmo. E, bom, a gente tem ferramenta de validação, tem a calculadora de impacto para nortear. Então, assim, realmente o sucesso é garantido. Podem ficar tranquilos. Muito obrigado aí pelo tempo, né? Por estar aqui, né? Por vocês me ouvirem para poder falar de um conteúdo que, bom, é diferenciado, mas é uma aposta muito grande para o mercado e não se acanhe, não é uma coisa só para o varejo.
é uma coisa que pode ser levada para diversas verticais, porque realmente o sucesso é garantido, se gera tráfego para o app, se gera engajamento para o usuário de vocês. É uma aposta sensacional que demanda um esforço técnico, claro, mas não demanda um investimento adicional. Na verdade, ela vai gerar um retorno incremental para vocês no final do dia. É maravilhoso, é maravilhoso. E lembrando, tá, gente? Provavelmente deve ter uma pesquisa rodando aqui do lado. Não deixem de preencher ela, tá? É justamente essa pesquisa que ajuda a gente a melhorar, a gente trazer cada vez mais conteúdos relevantes que estão alinhados com o que vocês querem e também trazer novidades. Tudo isso, assim, que vocês puderem responder, tá ótimo. Pessoal, muito obrigado por esse tempo, novamente. E aqui eu me despeço. Espero que tenham gostado. Fiquem bem.